Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Prof. Pati e eu vim aqui mostrar para vocês hoje em como construir, como organizar as ideias para começar a introdução. A organização, o que colocar, né, o que dizer, como fazer, ou seja, como organizar o primeiro parágrafo é o grande ganho, o objetivo de todo mundo na redação. Só que antes eu quero falar de um problema que muitos alunos têm, que é ficar preocupado em qual palavrinha, qual expressão, qual ideiazinha colocar ali no início da introdução. Pessoal, isso não existe. Não existe uma palavra ideal, uma expressão ideal, existe na verdade um método, algo que você vai colocar, que você vai treinar e trabalhar para poder fazer essa redação. Então, para organizar uma introdução matadora, você precisa saber de 3 coisas. Primeiro, o que é e como funciona o primeiro parágrafo, né? O que o avaliador quer desse primeiro parágrafo? Qual é a expectativa da banca quando corrige a introdução? Então, quando se vai corrigir um primeiro parágrafo, 3 elementos são importantes. Quais são eles? O contexto tem que aparecer na introdução, o tema e a tese. Vamos pensar aqui, ó. Contexto, contextualização, que foi aqui que eu mencionei que existe um grave problema relacionado a como começar. Você vai, digamos assim, eliminar essa dificuldade, você vai parar de pensar na palavrinha para começar a tua redação, quando você souber que a contextualização ela é feita através de uma estratégia. Existem técnicas para se começar a redação que facilitam muito, né, para que o aluno construa um melhor texto. Essa contextualização aqui, ela diz respeito a quê? Pode ser, por exemplo, uma citação, pode ser uma contraposição, pode ser uma alusão histórica, pode ser uma enumeração. Então existem alguns mecanismos, né? Algumas técnicas que favorecem muito para começar essa redação e você sabendo e treinando isso, você se habitua, chega lá no dia da prova, faz, né, do teu método, do teu jeito e não vai haver mais dificuldade. O tema, da onde que vem o tema na prova da redação do Enem? O tema é aquela primeira parte que abre a prova de redação, é onde diz assim, redija um texto dissertativo sobre, né, nas primeiras 3 ou 4 linhas da prova, ali em cima no comando da prova, vai estar escrito lá o tema. O que era o tema do ano passado? Do ano passado era persistência da violência contra a mulher. Então essas palavras são chamadas palavras-chave que tem que circular no texto inteiro, principalmente na introdução. O que vem a ser a tese? A tese, né, digamos assim, é o elemento, é o raciocínio mais importante que tem no texto, porque a tese ela é sempre um fato-problema. Como assim? Existe um dado tema, por exemplo, né, persistência da violência contra a mulher, e você tem que criar uma tese, tem que afirmar algo sobre esse tema. O que vem a ser a tese? Então, a causa dessa persistência da violência ou a consequência. Se eu for pensar numa causa da persistência contra a violência, eu poderia, por exemplo, relacionar aqui a questão da ideologia, do comportamento, do pensamento, talvez patriarcalista ou machista, que existe em algumas famílias. Então isso daí é a construção da minha tese. Eu não preciso dizer exatamente toda, né, construir uma frase inteira para a tese. Eu posso apenas dizer, por exemplo, né, que essa persistência da violência é motivada por uma conduta das famílias. Ou seja, eu dou uma dica da tese para que depois ela apareça de uma maneira muito clara no desenvolvimento, correto? Então isso aqui é como funciona, é aquilo que o teu avaliador espera que a tua introdução apresente. Contexto, tema e tese. Aí tu pensa, mas como que eu faço para chegar nisso, né? Como que eu faço para me organizar? Aí vai entrar, digamos assim, o que tem de mais importante pré-prova, ou seja, antes de começar propriamente a redação, que é o planejamento. O que vai no planejamento? O planejamento é uma parte que você vai organizar na tua prova de redação, onde houver um espaço em branco que você possa anotar, vai colocar o que lá? O tema, escreve. Planejamento, embaixo, tema, 2 pontos, escreve o tema. Aí diz assim, mas eu recém vi o tema, né? Ah, não precisa colocar o tema de novo? Precisa sim, porque você está se organizando, tem que sim colocar o tema de novo naquele canto que você encontrar. Lá você vai também colocar a tua tese, vai escrever, né? Aí vem a questão assim, eu posso ter uma tese, 2 teses? Olha, pode ter 2, até 3 teses, só que não esquece o seguinte, você vai precisar depois
fundamentar cada uma delas. Então, normalmente, 2 teses, ou seja, 2 fatos problema, já é mais que suficiente na prova de redação, tá? Então, você colocou o tema, colocou a tese, parou aqui. Por que parar aqui? Porque é isso aqui que você vai precisar para fazer, para organizar o teu primeiro parágrafo. Quando falarmos em outro vídeo sobre o desenvolvimento, eu vou pegar esse mesmo esquema aqui e vou mostrar como que faz para, projetar os argumentos aqui que vão para o parágrafo 2 e 3. Mas isso é depois, tá? Num outro vídeo a gente fala sobre isso. Vamos voltar aqui para a organização da introdução. Então, o que eu vi? Eu vi como funciona, Tem aqueles 3 elementos. Entendi como que eu faço para chegar nesses 3 elementos, que é via planejamento. E aí agora eu vou pensar em como colocar essas ideias no papel. Como é que a gente faz para colocar o contexto, o tema e a tese no primeiro parágrafo? Qual que é o princípio de organização? É assim, ó. Você primeiro começa com o contexto. O que vem a ser o contexto? O contexto é a primeira frase, o contexto é uma informação relacionada ao tema, o contexto ele se apresenta normalmente por meio de uma estratégia, que é uma técnica de início de redação, que pode ser como eu comentei agora, pode ser uma citação, uma alusão histórica, uma enumeração, uma omissão de dados. Então você escolhe uma técnica, treina de redação a redação a mesma técnica, então você vai ficar hábil naquela técnica e esse vai ser o teu método, o teu jeito de contextualizar, independente do tema que vier. Aí vem o tema, Então vamos imaginar que eu criasse aqui uma enumeração. Eu criaria, por exemplo, o que eu poderia contextualizar se eu fosse usar um contexto por enumeração? Eu poderia enumerar os sentimentos negativos, que decorrem dessa violência contra a mulher. Eu poderia, por exemplo, colocar assim, ó, pânico e medo, ponto. Esses sentimentos fazem parte do pensamento de algumas mulheres que sofrem a violência, Então eu enumero 2 situações, relaciono com o tema, com a tese, até eu chegar à minha tese, ou seja, até eu mostrar qual é a causa ou a consequência que fortalece, essa violência contra a mulher. Então isso daqui, gente, é a construção do primeiro parágrafo. O que eu posso agregar aqui? Eu posso agregar também a solução, ou seja, eu posso dar uma dica da minha solução. O avaliador, ele sabe que a introdução tem esses 3 elementos, contexto, tema e tese. Mas, se você quiser, você também pode dar uma dica de como resolver, Porque essa solução vai aparecer lá mais adiante na redação, que é no parágrafo de conclusão. Certo, pessoal? Então, esses aqui são os passos para vocês construírem uma introdução matadora, organizando as ideias, não tem erro, certo? Até mais!